Paz do Senhor, mais um EBD online. Hoje a gente vai estar estudando a lição de número 6, o Evangelho em Éfeso e o revestimento do poder. Esse é o tema de hoje, tá certo? Como sempre, a gente costuma dizer e orientar você, querido professor, para estar recebendo o seu pré-adolescente com aquele sorriso, acolhimento, e não esqueçam de fazer um momento de devocional, onde eles possam estar fazendo os seus agradecimentos, suas orações, né? Um louvor também, caso dê tempo, para que eles tenham esse costume na sua sala de aula, tá certo? A lição de hoje ela se encontra no livro de Atos, capítulo 19, do 1 ao 20. Atos 19, do 1 ao 20. Como tem bastante versículos, você pode estar destrinchando para que cada um do seu pré-adolescente possa estar lendo. Então, Atos 19, do 1 até o 20. Eu vou ler apenas o 20 para vocês nessa de reflexão, que diz assim: Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Depois de ler todos esses versículos, você pode estar chamando um dos seus pré-adolescentes para que ele possa explicar o que foi que ele entendeu dessa leitura. E daí você pode estar destrinchando toda a lição de hoje. Aproveite também, querido professor, para uma semana antes deixar dois pré-adolescentes já certo, que um vai dar a introdução da aula. É um incentivo que você vai estar dando a ele de poder ter essa responsabilidade de estudar a lição e passar para os seus coleguinhas de acordo com aquilo que ele está entendendo, e também deixar um responsável para que no final ele possa estar fazendo o quê? A conclusão da lição. É muito importante, é um incentivo que você está dando àquele seu aluno. Então, depois de ler a lição, né, a Bíblia diz lá em Atos 19 e 6, né, que faz parte também da leitura de hoje, diz assim: Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. E aí você pode estar perguntando ao seu querido aluno o porquê, qual a importância, né, do batismo no Espírito Santo. O que a pessoa com batismo no Espírito Santo, o que Deus ele pode estar fazendo, né? Que uma das coisas é o quê? Revestimento de poder para o quê? Pregar o seu evangelho. A nossa lição, ela tem 3 objetivos. Entender que Paulo era um missionário obediente à voz do Espírito Santo. Mostrar a importância do batismo no Espírito Santo e nas águas, né? Os dois são importantes. Alencar que os sinais e maravilhas são manifestações que seguem a pregação do Evangelho. Então, esses são os 3 objetivos da lição de hoje, né? Nessa lição, a gente verá que o poder do alto foi indispensável para que o apóstolo Paulo pregasse o Evangelho nas regiões da Ásia que estavam dominadas pelo paganismo, inclusive a cidade de Éfeso, local onde Deus operou maravilhosamente. Ou seja, você vai estar reforçando para o seu pré-adolescente que por Paulo ter recebido o batismo no Espírito Santo, ele já tinha o batismo nas águas, mas por receber o batismo no Espírito Santo, ele recebeu o revestimento de poder para poder pregar o Evangelho em outros lugares que não eram tão fáceis, que não eram tão simples. Lugares esses que tinham deuses, que adoravam outros deuses, que eram pagãos. Ou seja, um lugar muito difícil do Evangelho entrar. Mas, revestido do poder que o Espírito Santo, né, e que Deus concedeu a Paulo, ele estava ali pregando com ousadia a palavra de Deus. Então, é uma das coisas, das evidências, né, do batismo no Espírito Santo. E o ponto 1 diz assim: o batismo de João entre os Efésios. O ponto A fala sobre o Evangelho em Éfeso. Ponto B, o diálogo de Paulo com os cristãos, lá também, né, em Efésios. E ponto C, os opositores judeus. E aí você pode estar começando esse ponto da lição trazendo como era a cultura lá, né?
quem eram os deuses que eles costumavam adorar. Um dos deuses, né, era a deusa Diana, que eles costumavam adorar. A lição nos diz que eles tinham um templo dedicado à deusa Diana. Então, tudo era relacionado a essa deusa. Então, eles ofereciam sacrifícios. E aí você pode trazer como era naquela época, como era essa cultura dessa adoração. Então, e trazer também outros lugares aqui mesmo no Brasil, aqui mesmo no Nordeste, onde tem alguns lugares onde alguns ídolos, né, prevalecem a adoração de muitas pessoas, que não era somente lá nessa cidade não, lá em Éfeso não, mas aqui também. Existem muitas cidades pequenas que têm alguns ídolos. Você pode estar trazendo a representação em foto para mostrar para eles e dizer que existe aqui também muitas cidades e pessoas que adoram a ídolos, né, a deuses feitos com mãos de homens. E lá não era diferente, lá tinha a deusa Diana, onde muita gente, ou por que não dizer, quase toda a população adorava ela, né? E prestava e dava sacrifícios. Então, o quanto é difícil chegar e pregar o evangelho e colocar na mente dessa pessoa ela entender quem é o caminho certo. Então, precisa de quê? Estar cheio do poder e do Espírito Santo de Deus para poder evangelizar e entender que afrontas e muita coisa difícil vai acontecer, né? Aí aqui fala sobre o evangelho. O ponto B, sobre a conversa, né? Porque Paulo chegou na cidade de Éfeso, ali ele encontrou os irmãos que ainda não conheciam o batismo no Espírito Santo. Ele só conhecia o batismo de João, que era o batismo em águas, né? Em seguida, Paulo começou a mostrar-lhes que deveriam crer naquele que batizava no Espírito Santo e com fogo, isto é, Jesus Cristo. Depois de ouvirem as palavras de Paulo, o Espírito Santo veio sobre aqueles homens e começaram a falar em línguas e a anunciar a mensagem de Deus. Mais uma vez, o poder do Espírito era derramado sobre os gentios. Mais uma vez, né? Deus, ele escolhendo, ele dando, na verdade, o batismo no Espírito Santo para aquelas pessoas que crescem, independente, né? Se era judeu ou se era gentio. E aí o ponto C fala sobre os opositores judeus, né? Porque Paulo ele insistia em pregar, né, o evangelho, mas tinham pessoas que não estavam gostando disso. Por quê? Vocês lembram que no começo da lição a gente falou que existia um templo dedicado à deusa Diana. E com tudo isso, eles vendiam coisas relacionadas a essa deusa. Então existia todo um comércio, né? Existia todo um comércio em volta daquele templo, onde as pessoas elas ganhavam de uma certa forma. E a partir do momento que o evangelho começou a ser pregado, né, mostrando Cristo como restaurador, como solução para os problemas, como aquele que não só batiza em águas, mas também no Espírito Santo e reveste de poder, e a pessoa fala em novas línguas, então aquelas pessoas não gostaram do que estava se passando. E elas começaram a perseguir a Paulo, para que ele parasse de pregar o evangelho e pessoas se rendessem a Cristo, né? O ponto 2 da lição fala sobre o batismo no Espírito Santo pela imposição das mãos de Paulo, né? E o ponto A diz assim: a autoridade espiritual do apóstolo Paulo. Ponto B, os cristãos em Éfeso são batizados no Espírito Santo. E o ponto C é a ignorância dos efésios e o poder de Deus. Então, nesse ponto 2 da lição, você pode estar falando sobre a questão a intimidade que Paulo tinha com Cristo era tão grande, né, que só o fato dele levantar as mãos, dele orar, pessoas eram transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. É tanto que tinha objetos que ele utilizava como lenço, como capa, né? Que só em ser levado pessoas eram curadas, vidas eram transformadas só por tocar. Então você pode estar trazendo isso também para a lição, ou seja, falando sobre a autoridade espiritual na vida do apóstolo Paulo.
E aqui no ponto B diz assim: o exemplo desses irmãos mostra que o crente não receberá do poder de Deus se houver dúvida em seu coração. É preciso ser firme e constante para receber do seu Espírito. Ou seja, precisa ter fé para receber o batismo no Espírito Santo. E o ponto C fala sobre a ignorância dos Efésios e o poder de Deus, né? Porque eles não conheciam a doutrina do Espírito Santo e nem muito menos sobre os dons espirituais, né? Então, era uma experiência ainda um pouco desconhecida para eles, então causava um pouco de receio. Então, embora fosse uma experiência ainda desconhecida por eles, este não era um impedimento para que desfrutassem do poder de Deus. Semelhantemente, os crentes devem estar com seus corações abertos a receber as bênçãos espirituais disponíveis para a sua vida, né? E o ponto 3 da nossa lição fala sobre os sinais da ação do Espírito entre os Efésios. O ponto A fala os sinais operados por meio de Paulo, né? Que é a questão dele, vem mais uma vez a questão dele utilizar os lenços, né? As pessoas pegavam no lenço, usavam coisas que ele tinha e ali eram curadas, eram libertas. Ponto B, a conversão, né, dos Efésios. Alguns que praticavam outras magias, outras adorações a Deus, eles fizeram o quê? Se converteram e aceitaram o verdadeiro evangelho, né? E o nome de Jesus tem poder somente sobre a vida daqueles que são fiéis à palavra de Deus. Então, eles aprenderam isso. E o ponto C é o tumulto criado por Demétrio. E aí, deixa eu ler para vocês. Havia na cidade de Éfeso certos ouvires, chamados Demétrio. Ele convenceu a multidão de que a pregação de Paulo poderia causar o esvaziamento do templo à deusa Diana. Ou seja, ele começou a espalhar o boato que o fato de Paulo estar lá pregando o evangelho e vidas estarem sendo transformadas, não ia ter mais pessoas no templo, automaticamente muita gente não ia comprar as coisas que eles vendiam. Então, que as pessoas precisavam expulsar, de uma certa forma, Paulo ali da cidade, né? Aqui, ó. Bem como a falência do comércio da cidade, que girava em torno dos artigos religiosos. Tamanha foi a confusão que a cidade inteira ficou alvoroçada. A pregação de Paulo era tão poderosa que incomodava o poder das trevas. E não é diferente nos nossos dias, né? A verdadeira palavra, né, do Senhor Jesus, quando se está revestido do poder dele, ela incomoda as trevas. Então, não era diferente naquela época. A conclusão da nossa lição disse assim: o poder e a autoridade de Deus sobre a vida do apóstolo eram reais. Nós, como servos de Deus, também somos chamados a pregar a mensagem do Evangelho, com poder e autoridade. E quem é que vai dar esse poder e essa autoridade? É Cristo, né? É o Espírito Santo de Deus, que dá poder e ousadia para entrar em becos, em vielas, a falar do amor de Jesus, sem temer, né? Sem estar com medo de nada, mas sabendo que aquele a quem chamou, ele é poderoso para fazer muito mais aquilo que a gente imagina. Esse é o nosso Deus. Além de responder as perguntinhas que a lição ela nos traz, você pode estar aproveitando essa oportunidade depois que você colocar um pré-adolescente para fazer o resumo do que ele entendeu da lição. Aqui atrás das nossas lições tem a curiosidade bíblica e você pode estar fazendo, né, a curiosidade bíblica com o seu adolescente. Chame dois, aqui são dois adolescentes. E aí você chama lá para frente para eles fazerem o gibizinho. É bem legal, é um momento de interação entre eles. Amém? Que Deus continue abençoando a tua vida. Não deixa de curtir o nosso vídeo, comentar e enviar para algum amigo. E caso você não esteja inscrito ainda no canal, você pode estar se inscrevendo, tá certo? Tchau, tchau, fiquem na paz e até a próxima EBD, se assim Deus permitir. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões.
Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.